O finalzinho mostra as indústrias retirando a riqueza do subsolo. Então esse é o nosso trabalho sobre. Deixa eu ver se ele está aqui ainda não, ainda não. Deixa eu voltar aqui ele de novo aqui, tá? Esse é o nosso trabalho que nós temos para fazer nesse trimestre. E aí então são essas perguntas, ó. Como é que é o modo de vida como é que é o modo de produção segundo a visão do autor, né? Ele mostra, eu passei um vídeo para mostrar para vocês também que fala sobre a segunda questão, ó, cultiva a guerra, destrói nações, dinheiro e poder são suas razões, né? Por que que chamam o homem de irresponsável, né? Por que que gera o caos na humanidade? Vocês viram aquela menininha passeando e ela pisou numa mina terrestre e ela explodiu. Vocês sabiam que a princesa Diana ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz por conta dela lutar para que as minas não fossem mais usadas na África, na descolonização da África? Ela foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz por causa disso, tá? E aí, o que que essa música passa pra gente? Qual é a mensagem que fica? O que que eu absorvi disso com essa música, né, sobre o capitalismo? Então a gente pode mandar uma charge, pode mandar uma mensagem de vídeo, né? Eu lembro que a Giovanna Alencar me mandou um vídeo bacana já. Então a gente pode mandar um desenho, tá? Vocês fiquem à vontade, tá, gente? Então o trabalho é esse aqui. Aí eu coloquei pra gente fazer ele. Vocês podem começar a fazer já e o prazo máximo até o dia 9, tá bom? Vou botar. Sabe o que eu vou fazer? Agora que eu lembrei. Vou fazer assim, ó. Vou botar meu e-mail aqui, que aí facilita quando vocês lerem lá. Apesar de vocês já terem, mas não custa nada, né? Tranquilo aí então, gente? Trabalho? Safo já? Difícil, fácil. Se quiserem fazer em dupla, fazer sozinho, pode fazer no máximo até um quarteto. Professor, só uma última pergunta sobre isso. Tem que ser necessariamente da mesma turma ou pode. Você me identifica isso lá? Não me incomodo não, Felipe. Ah, sem problema. Tá, você bota Felipe Correia 700, desculpa, 900, não é isso? E aí se você fizer, tu vai fazer com quem? Ainda vai pensar? Aí você bota, só um exemplo, Sara 700, 901, tá? Para eu não ficar perdido. Ou então colocar o nome completo, porque às vezes a gente tem dificuldade de colocar o nome completo e eu me perder. Só isso, tá bom? Pode ser individual, pode ser a mesma dupla, pode ser o mesmo quarteto. E aí, mais uma pergunta. Deu para entender o que que eu estou pedindo para fazer? Alô? Deu para entender? Sim, tudo certo. Beleza. Então tá. Então, trabalho passado. Semana que vem é o quê? Nossa TA. O que que vai cair? Unidade 6, que fala sobre a China. Vou abordar mais o tema um e 2. Embora eu tenha já corrigi até os exercícios do tema um e 2 e tenha falado do tema 3 e 4, mas as questões vão ser bem voltadas para esse tema, tá bom, gente? Que aí a gente também já está se encaminhando para a nossa reta final também. Então não deixe de fazer as atividades para que a gente possa melhorar aí a nossa pontuação, né? Tem uma galera aí que tá todo mundo, a maioria tá bem. E para hoje nós temos isso aqui, ó. Vou transmitir para vocês. Vamos apresentar. Vou parar a apresentação lá. Vamos apresentar de novo.
Vamos viajar um pouquinho. Vamos conhecer o território japonês. Né? A gente sabe que o Japão é um arquipélago, não é isso, gente? Tá dando para todo mundo ver aí? Unidade 7 hoje, tema 1. A gente vai falar sobre o Japão, conhecer primeiro características físicas, tá? Então vamos lá. 4 grandes ilhas: Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, além de outras pequenas ilhas. Essa localização ali na Ásia, eles ficam numa região chamada Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico, né? Então é a porção leste da Ásia. E por que eu chamo de Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico? Porque ali é o encontro das placas tectônicas chamada Euroasiática, placa do Pacífico, placa norte-americana e placa das Filipinas. Imagina, o território japonês ele fica em 4 placas tectônicas. Então, é a instabilidade tectônica que causa o terremoto, intensas atividades vulcânicas e, ao mesmo tempo, atividade de maremoto, porque mesmo não sendo dentro do território japonês, o tectonismo, né? Mas se for ao lado, né? 4 placas tectônicas, a gente vai relembrar que em 2010 nós tivemos um problema muito sério de um terremoto dentro do oceano e aí uma parte de um relevo ele caiu, ele sofreu sedimentação e afundou no oceano. E isso, junto com a instabilidade do terremoto, dificultou o quê? Em que foi o maior maremoto registrado em todos os tempos, em 2010. Alguém lembra dessa última instabilidade de 2010 lá, no Japão? Aí eu pergunto, por que isso acontece? Por conta das placas tectônicas, tá? Ali é um encontro de 4 placas tectônicas, né? Vocês podem até grifar isso no livro de vocês, essas placas tectônicas, né? O porquê de causar tanta instabilidade lá. Tranquilo isso aí, gente? Sim ou não? Pode dar um ok no microfone, por favor? Suave. Suave. Então fala, suave. E aí, então, uma característica também do território japonês, a maior parte das cidades, ela é constituída próximo às montanhas. Isso vai ser uma área ecúmena ou uma área anicúmena? Anicúmena. E principalmente uma característica física cujo os planaltos vai dificultar a ocupação humana, tá? É isso que o meu organograma está mostrando isso aqui para vocês, tá? Ele está sendo gravado, tá, gente? Depois eu coloco lá para vocês poderem entenderem melhor e rever a aula, tá? Mas não deixem de tirar dúvidas, né? E aí o Japão ele tem uma grande preocupação, que é treinar a população para essas catástrofes que vão acontecendo. E uma das coisas mais importantes que acontece são os alicerces especiais, os materiais reforçados, os sistemas de alerta contra a chegada de tsunami, né? Muito parecido com o que a gente tem aqui no Rio, quando vai chover muito, a prefeitura aciona aquelas sirenes, tá? Muito parecido, tá, gente? Igual não, porque lá é sofisticado. Lá as empresas são estatais, né? Diferente daqui do Rio, que a gente compra o serviço terceirizado de empresas que ficam monitorando, tá? Né? Se alguém aí futuramente quiser trabalhar com tecnologia, sistema de monitoramento de enchente, de chuvas, né? De chuvas torrenciais, de alagamento, né? As comunidades daqui do Rio de Janeiro, elas também são acionadas através de sirenes. Por que eu estou falando isso? Porque lá no Japão, além de tudo isso, além desses alicerces, desses materiais reforçados, a construção ela é erguida também dentro em cima de um trilho, desculpa, tá? O que é esse trilho? A casa ou o prédio ele pode se movimentar para os lados e sobre feixes de mola ou sistema de amortecimento a ar.
quer dizer que um abalo sísmico, um terremoto, quer dizer também, de magnitude baixa, não vai fazer com que aconteça um desastre muito grande, tá? E aí a gente está falando sobre isso por quê? Porque já há muito tempo, né? Vamos voltar agora um pouquinho a alguns anos ou algumas décadas atrás, aqueles grandes, como é que se fala? Templos religiosos, né? Eles já eram construídos com essas características, para que eles sofressem o abalo, mas não despencassem. Então eles pensam muito na construção civil, né? Eles têm comportas que se levantam para que não é qualquer tsunami que consegue invadir as cidades, tá? Só que o de 2010, como houve um esvaziamento muito grande, muito dispendioso do magma que ficou embaixo que ficava embaixo das cidades, a cidade afundou, porque o magma ele foi quase todo expelido e a cidade fez assim, ó, fez um desmoronamento, então o nível do oceano foi maior, tá? Um outro problema que eles têm, gente, quanto ao território ainda, é eles não ter tantas áreas para construção, para moradia, para indústrias. Olha o que eles fazem. Vocês já ouviram falar em aterramento das baías? Opção utilizada para criar novos espaços, né? Como ali eles são cercados, como é um arquipélago, eles fazem balsas flutuantes para que ou casas flutuantes também, tá? Essa moda ainda não chegou aqui no Brasil, mas tem um cara chamado Amir Klink que ele pensa muito em construir casas sobre balsas flutuantes, né? Ou casas subterrâneas lá no Japão. O Amir Klink é um navegador brasileiro que a empresa dele, ela estuda há muitos anos sobre construção de casas. O livro até mostra aí. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro. Deixa eu ver se eu estou com o livro de vocês aberto. Esse aterramento aqui. Deixa eu ver onde é. A primeira página está mostrando o Círculo de Fogo do Pacífico, que eu acabei de falar, se vocês quiserem deixar grifado. Está falando da população, da expectativa de vida, bem importante. Eu acho que eu vou até transmitir essa tela aqui para vocês. Deixa eu parar essa apresentação aqui. E apresento essa. Peraí, deixa eu cancelar de novo, porque ele me zoou. Agora eu vou lá certinho. Ah, tá aqui. Se vocês estiverem com o livro do lado aí, gente, ó, tá falando das ilhas, ó, tá falando das placas tectônicas, olha os desastres que acontecem, olha que o modo de construção, alguns não desabam, tá? Não desabam, é bem importante a gente ressaltar isso. Materiais que são importantes para que eles não caiam. Eles pensam que eles são sujeitos aos tsunamis, eles já criaram plataformas para poder segurar isso. Isso é um fenômeno natural que a população tem que conseguir sobreviver quanto a isso, tá? E aqui, ó, fala da expansão territorial. Olha como é que são balsas flutuantes. Olha como é que essa parte todinha aqui, gente, é uma área que foi reconstruída, tá ok? Tá? Quando fala assim, ó, hoje se propõe o uso de balsas flutuantes, uma tecnologia moderna, barata, que avança a ocupação humana sobre o mar. O país também tem crescido o número de construções subterrâneas, como estacionamento, para desafogar o trânsito. Mas o mais interessante de tudo, se vocês clicarem na internet, vocês vão ver que tem várias casas sendo construídas nessas ilhas artificiais. É a palavra que eu queria utilizar com vocês, tá? Ilhas artificiais, né? Vocês já ouviram falar dessas ilhas artificiais? Já. Então, ó, bem interessante, gente, porque assim, é uma forma de conter. Eles já são, ó, até 2016, 126 milhões de habitantes.
né? Então é muita gente. O território é pequeno, então é uma densidade demográfica muito grande. Olha só, 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, né? Tóquio, então, é uma das cidades mais populosas. A região metropolitana de Tóquio, né, supera isso. O Japão, ele tem uma boa qualidade de vida que faz com que a população, ó, os homens vivendo 80 anos e as mulheres vivendo 87, né? Já falamos sobre isso, né? Isso é a boa qualidade de vida. Isso é você ter como se alimentar, ter menos desigualdade social e isso eleva a expectativa de vida. Agora, o contrário, né? Quando a gente fala da pirâmide etária, a taxa de fecundidade é 1,4 filho por mulher. Quando acontece isso, tá, gente? Desculpa aí que meu telefone tocou na hora, gente. A previsão dessa taxa para as décadas futuras é que o crescimento populacional chegue a zero, gente. Olha isso. Lembrando que a população pode crescer com o crescimento vegetativo, quer dizer, a taxa de natalidade é diferente da taxa de mortalidade, é o crescimento natural ou vegetativo ou a imigração, tá, gente? Uma coisa que eles já fazem há muito tempo, tá? Uma coisa que eles já fazem há muito tempo é estimular a imigração, e principalmente de brasileiros. Alguém lembra dessa palavra aqui? Ó? Não sei se eu já comentei com vocês, ó, vou botar aqui no chat. Eu lembro de você falando de cientistas lá no Japão, de cientistas brasileiros. Sim, mas eu falei de decassegues, eu falei de cientistas que a gente chama de migração, chamada fuga de cérebro. Mas o que eu coloquei aí no chat, decassegues. O Japão precisa de mão de obra qualificada? O Japão precisa de mão de obra qualificada? Não, tá? Isso mesmo, Mirella. O Japão tem uma das melhores educação e formações de profissionais do mundo. Então eles vão precisar de que tipo de mão de obra? Mão de obra barata, mão de obra desqualificada, mão de obra bruta? Ótimo, gostei dessa palavra. Para não usar mão de obra desqualificada. Nenhuma mão de obra é desqualificada, né? Acho que eu falei totalmente bruto. Obrigado, Mirella. Então, os DECASEG são aqueles brasileiros que têm um parentesco com os japoneses e é uma mão de obra que é facilitada para ganhar o visto para eles morarem lá no Japão, tá? Então, DECASEG são descendentes de japoneses, mas são brasileiros que se mudam para fazer aqueles serviços subalternos, porque a mão de obra qualificada é utilizada a mão de obra japonesa. A mão de obra japonesa também tem uma outra característica bem importante, gente, que eles são fiéis, eles quase não mudam. Eles quase não mudam de empresas, tá? E aí, mostrando um pouquinho para vocês da pirâmide etária deles, olha como é que está a taxa de natalidade. Olha a expectativa de vida, ó. Natalidade baixa, olha, parece que tem mais idosos do que crianças aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, ó, de 90 a 94 anos, não tá maior do que 0 a 4 anos, gente. Tá dando para vocês verem isso, ó? Meu cursor tá passando, ó. Tá dando para ver? Dá um ok aí no microfone para mim não ter que mudar de tela. Dá pra ver. Sim, ó. E olha aqui, ó. De 90 a 94 anos, o número de população é maior do que de 0 a 4 anos, gente. Olha que interessante. Por quê? Porque a educação funciona, a cultura, trabalho. A mulher na sociedade japonesa tem um papel muito importante de cuidar de filhos, mas, ao mesmo tempo, a integração da mulher no mercado de trabalho é um papel que fez com que nós diminuíssemos a natalidade lá. Se diminuiu, é um tipo de pirâmide invertida, tá? Porque quando a gente fala pirâmide, a gente lembra das pirâmides do Egito, né? Só que pirâmide é um tipo de gráfico, tá? Pirâmide é um tipo de gráfico que se torna importante para a gente
verificar idade, divisão de gênero entre homens e mulheres e quantidade de população, tá? Então é bem importante a gente pensar nisso, porque eles têm uma boa expectativa de vida, agora a natalidade deles é muito baixa, tá? E é bem importante que isso vai acontecer aqui. Olha o que eu vou grifar agora aqui, ó. A população economicamente ativa vai acontecer o quê? Vai diminuir. A gente vai ter menos trabalhadores no mercado. Então, como é que eles vão fazer para ter trabalhador no mercado? Se a natalidade é baixa, eles vão incentivar a migração, né? Lembrando, o país pode crescer de duas maneiras: crescimento vegetativo ou natural ou migração internacional. Ok, gente? Tranquilo até aí? Tranquilaço. Beleza, então. Tá gravando. Quem não responde, talvez depois precisar ver, é só falar comigo, tá? E o tema 2 está falando que o Japão ele é uma potência. Que tipo de potência? Potência política, potência militar, tá? A gente pode pensar aqui, ó, que o Japão ele se tornando uma potência até para se associar com os tigres asiáticos e a APEC, ó, como está aqui, ó. Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, né? Por que a gente está falando isso? Que essas ilhas, embora são disputadas importantes rotas, eles compram petróleo, compram gás natural entre Estados Unidos e China, eles têm, por ser ilha, eles têm poucos recursos naturais, mas eles sabem utilizar. Né? Eu lembro de uma reportagem em que a pessoa, para fazer uma viagem no Japão, isso ficar mais de uma semana fora, eu lembro que a coleta de lixo deles é uma das coisas mais importantes que eles têm ali. Por quê? Porque eles precisam, como é que se fala? Reciclar. Né? Eles precisam reciclar a maioria do lixo deles. Porque além deles não terem onde jogar, eles também precisam dos materiais que eles possam adaptar a novos produtos. Tá? Então, a geopolítica do leste da Ásia ela é controlada pelo Japão e pela China. Só que o Japão, por ser parceiro dos Estados Unidos, eles têm essa característica, principalmente que no período da Guerra Fria ou no período bipolar, os tigres asiáticos se associaram ao capitalismo devido à ajuda dos Estados Unidos e do Japão. Ok, gente? A gente ainda vai falar disso mais um pouquinho à frente. Deixa eu ver quem está entrando. Júlio. Deixa eu voltar. E aí aqui fala um pouquinho desse imperialismo, né? O Japão, no finalzinho do século XIX, lá para os anos de 1870 em diante, já despontava como potência econômica e militar. Tem até um filme do Tom Cruise que fala sobre isso. Eu esqueci o nome dele agora, que ele era um coronel que foi lutar lá no Japão para acabar. O Último Samurai, Miguel me lembrou aqui. Alguém já viu esse filme, O Último Samurai? Não. É um filme bacana que fala sobre o imperialismo japonês, tá? E aí esse imperialismo faz com que a negociação, principalmente por eles serem um dos países mais industrializados do mundo, eles têm, ó, falta de matéria-prima, gente. Como é que eles vão suprir isso? Negociando com os países no entorno, reciclando, tá? Para suprir essa carência de recursos que ele tem, né? E olha que eles conseguem suprir isso. Você vê o Brasil, quinto maior país em dimensão territorial, né? Nós temos infinidades de recursos naturais que o Japão nem sonha em ter. Eles têm que comprar. Então, para assegurar essas reservas de recursos dos outros países, eles batem de frente ali com a China, tá? Então, no contexto da política imperialista, controlar as regiões, controlar os países no seu entorno, através da supremacia econômica, se torna importante para os japoneses, tá? E aí eles controlam.
Só que os japoneses, o imperialismo se chocou com os Estados Unidos, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, porque eles eram, se vocês lembrarem, né, eles sempre fizeram parte dos países que eram em oposição aos Estados Unidos. Estou botando presença aqui rapidinho, tá, gente? Quem entrou foi Gustavo e... Deixa eu ver aqui, Gustavo e quem já entrou, gente? Quem entrou aí agora, gente? Fala aí pra mim no microfone. Eu vou entrar, Júlio. Ah, o Júlio não botei. Beleza, eu botei presença aqui. Até aí, tranquilo, gente? Aqui então tá falando que o fim da supremacia japonesa se deu também por conta do ataque que eles fizeram a Pearl Harbor, gente. Isso aqui foi em dezembro de 41, ó. O Japão bombardeou a base militar dos Estados Unidos, ali no Havaí. Automaticamente os Estados Unidos foram para cima deles e com tudo, né? Lembra qual foi o marco dessa guerra entre Estados Unidos e Japão, gente? Alguém lembra qual foi o marco, o final? Como é que foi o final dessa guerra entre eles dois, né? Que era do contexto da Segunda Guerra Mundial? Foi as duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, tá? Foi a primeira vez que um país ele utilizou desse recurso, né? Que fala aqui agora, que é o próximo trecho. Olha como é que ficou. Mesmo com o fim, em 8 de maio de 1945, com aquela raiva que eles ficaram lá de Pearl Harbor, de ter invadido lá, contra-atacado lá eles contra-atacaram o Japão, né? Então, olha o deserto que ficou aqui, ó. Né? Mais de 100 mil mortes, né? E ninguém nunca tinha jogado uma bomba nuclear em outro país, tá? E aí a gente fala, aí o Japão fica destruído, a gente chama o Japão de um milagre econômico que acontece com eles. Repare que é o ano aqui, ó, em 1949, os Estados Unidos, olha que coisa interessante. Eu acho que bateu um arrependimento neles, gente, nos americanos. O que eles fazem? Aqui já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, já tinha mais de 3 anos que tinha acontecido as bombas nucleares, e aí então os Estados Unidos passou a investir em evitar o avanço comunista na Ásia. Lembra que eu falei dos tigres asiáticos? Só que ao mesmo tempo, o Japão e os Estados Unidos fizeram acordos, tá? Para proteção tanto tanto dos japoneses, reconstrução, recuperação econômica. Vocês estão grifando aí o livro de vocês, gente? De um modo em que hoje você vê. Repare que o Brasil, em 1970 o arquipélago já era uma potência industrial. E em 1970, lembra que eu sempre falo? O Brasil estava se tornando um país industrializado. Tá? Esse foi o milagre econômico, né? A ajuda que os Estados Unidos deu para que eles pudessem se reconstruir. Assim como eles fizeram o plano Marshall lá para a Europa, eles também fizeram um plano de ajuda econômica para o território japonês. E quais foram os fatores que ajudou esse milagre econômico para a reconstrução do Japão? Eles investiram maciçamente nisso aqui, ó, educação. As escolas passaram a funcionar muito, gente. A mão de obra ela é altamente qualificada e também barata. Crescia o êxodo rural. Eu tinha destacado isso aqui, gente, ó, quando eu falei da mão de obra japonesa, ó, obediência, lealdade à família e à disciplina, né? Fizeram com que eles pudessem melhorar
a mão de obra japonesa, eles não trocam de empresas, tá? Ele entra num zaibatsu, tá? Que eu já vou falar mais um pouquinho à frente, numa indústria e se aposentam nela, eles não trocam tanto de empresas que eles trabalham. E as fábricas são totalmente tecnológicas. Repare que você não vê nenhum humano aqui. A gente só vai precisar de um ser humano aqui se precisar fazer uma manutenção nesse robô, nesse braço robótico. Isso aqui é o toyotismo, né? As fábricas da Toyota, né? Ela vão ser fábricas tecnológicas, polos de tecnologia e principalmente o desemprego estrutural, que é o desemprego em que o homem é substituído por esses braços robóticos aqui, ó. Não precisa de homem aqui produzindo os carros. Por quê? Aqui eles já estão na terceira ou quarta, ou na Revolução 4.0, né? Então, o milagre econômico deles a partir de 1970, gente, ou melhor, de 49, fez com que eles já se transformassem, ó, uma das maiores potências tecnológicas do mundo. E por que o Brasil não chega a essa situação? Porque a gente precisa investir mais em educação, né? Eu estava vendo a reportagem ali ainda há pouco, um dos pais de crianças do 9º ano do CAPES da UFRJ, gente, pedindo para que o governo contratasse professor de português. A escola pública, mesmo sendo um CAPES da UFRJ, funcionando muito mal, tá? E aí, quais são os principais tipos de indústria que nós temos lá? A siderúrgica se destaca, o automobilismo, tá? Principalmente a Toyota, que é um dos carros mais conhecidos, né? Que tem até um modo de produção chamado toyotismo, né? Que é a que mais emprega robótica, e a gente viu isso na imagem passada. A indústria de alta tecnologia, de eletroeletrônico, naval, têxtil, tá? Então o país ele investe em pesquisa e desenvolvimento. O PIB do Japão, eles resguardam para que o Japão ele invista em pesquisa e desenvolvimento. O que tá nessa sigla aqui, gente, ó, o Japão é um dos países que mais investe em P&D, pesquisa e desenvolvimento, tá? E atualmente, olha isso, ó, o Japão ocupa a segunda posição do ranking no mundo de patentes. Alguém sabe o que é isso? Patente? É o país que mais detém patentes. Alguém sabe me dizer o que é isso? Se não sabe, pode falar que eu explico. São, tipo, aquelas coisas, pode ser alguns objetos ou funcionalidades que você detém o poder daquilo. Ninguém pode Copiar. mais fazer igual. Então vamos só falar assim, eu inventei, não é isso que você está falando? Então eu detenho a patente. Se eu inventei, só eu posso vender, só eu posso comercializar. É isso mesmo, Felipe. A gente tinha uma das patentes mais importantes, né, que gerou até um desgosto muito grande no... Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do pai da aviação, gente, que inventou o 14 bis? Quem me ajuda aí, que fugiu da minha mente agora? Santos Dumont. Santos Dumont, gente, por ele ter inventado o avião, ele mesmo falou que ele não quis patentear. Só um minutinho, gente. Miguel, vê se o fogo tá ligado lá, cara, que eu tô sentindo um cheiro de coisa queimada. Você ligou o fogo? Tava ligado, né? Quem foi o louco? Não, não faz agora não, sai daí. Espera esfriar, sai daí. Então, gente, naquele vídeo que eu passei para vocês, da música do Pearl Jam, que é chamada Doge Evolution, né? Aquela cena que aparece o avião ali jogando aquelas bombas, aquilo ali foi o maior golpe na invenção do Santos Dumont. Ele ficou muito desgostoso, gente. Por ele não ter patenteado, porque ele achava que aquilo ali
né? Ele inventou no período entre guerras, tá? Ele queria levar alimentação, ele queria levar medicamento, ele queria encurtar o espaço entre os problemas que existiam com o transporte. Só que aí, de repente, ele começa a ver que estava sendo usado para bombardear, para matar, tá? Tem um trecho de um livro que ele fala que se ele soubesse, ele tinha patenteado. E ele não patenteou, tá? É só um exemplo de patente que eu queria citar para vocês, tá? Mas até aí tranquilo, né, gente? E olha que coisa importante. Eles investem em pesquisa e desenvolvimento, tanto é que eles são criativos. A maioria dos produtos que às vezes nós estamos usando aqui é os produtos que vêm de lá, tá? Então, agora a gente fala um pouquinho das cidades, ó. A gente chama de megalópole, né, quando a gente junta duas regiões metropolitanas. Né, a gente já falou isso em outras aulas. A megalópole japonesa, Tokaido, ó, é Tóquio e Hokkaido, Sendai, tá? Que é a ilha Honshu, Fukuoka, Kyushu, tá? Quer dizer, são grandes cidades, são cidades importantes, são grandes regiões metropolitanas, mas que elas se juntam porque a gente não vê limite físico entre elas. Né? A gente até chamou isso de conurbação. Essas megalópolis elas são conurbadas. Né? E falar de Tóquio, gente, é falar da maior concentração industrial, financeira da Ásia. Tá? A Bolsa de Valor de Tóquio é a das mais importantes. Né? As empresas que negociam ali são empresas de alta tecnologia. Né? Eu posso falar que Tóquio, né, seguido, ou melhor, Tóquio, Nova York, tá? São as cidades globais mais importantes do mundo. Por quê? Porque tem uma importante é, parcela de concentração industrial, financeira, movimentação econômica através de bolsas de valores, e isso dá uma característica de cidade global, tá? É bem importante essas cidades, né? Então, eu estou falando das principais cidades ali do Japão. A agricultura, como é que vai ser a agricultura deles? Se eles são ilhas, se a maior parte do terreno, se a maior parte do território é de planaltos, como é que vai ficar a agricultura deles? Vai ser uma agricultura que vai ter que ser tecnológica. O Japão importa muitos alimentos, né? Exceção do arroz que eles usam muito e de frutas, né? A maioria da alimentação deles é importada. Porque aqui está falando assim, ó, só 12% do território japonês eles conseguem praticar agricultura. Gente, 12% do território japonês eles conseguem praticar agricultura. Então tem que ser uma agricultura que vai levar tecnologia, que vai ter semente selecionada, que vai ter mais mão de obra especializada, vai ter mais tecnologia. E geração de energia, né, a gente sabe que a produção de energia deles, a maior parte é das usinas atômicas, né, os reatores atômicos. Então, o Japão, ele importa todo o petróleo que eles... combustível fóssil, todos eles, tá? Até carvão mineral, gente, tudo é importado. Por isso eles enfrentam grandes problemas ambientais, tá? Principalmente, saiu uma reportagem essa semana que aqui no Rio de Janeiro, a usina de Angra 1, eles já estão precisando retirar o lixo atômico, que é um dos grandes problemas que aconteceu em 2010 lá, o vazamento do lixo radioativo, tá? E aí, isso na natureza, né, não tem como ser reposto, né? Tanto é que a gente já falou em outras ocasiões de Chernobyl, né? Até hoje a cidade está vazia. Não? Então, quais são os principais problemas que eles enfrentam? Poluição do ar, poluição do mar, né? O fato que acarreta prejuízo econômico. Vocês já ouviram falar em piscosidade? Alguém sabe o que é isso aqui, ó? Piscosidade?
Alguém sabe o que que é? Não. Piscosidade quer dizer nutrientes na água. A pesca, tanto é que está falando aqui, ó, durante anos o Japão ele liderava a pesca mundial, mas com a contaminação da Baía de Tóquio, a industrialização deles, o problema deles terem que importar combustível fóssil, não estar trocando essas matrizes energéticas, tá? Fez com que eles fossem reduzindo drasticamente os nutrientes que se encontram na água. Tanto é que piscosidade tem a ver com a pesca e os nutrientes que a água possui para que os peixes se alimentem e cresçam com mais facilidade, tá? Aqui está até falando, ó, da usina de Fukushima, né? Eu já tinha falado anteriormente dela, né? O tsunami que devastou o nordeste do Japão. Olha como é que ela está toda destruída. E imagina essa radiação. Eu lembro que em 2000 e acho que em 2012, gente, tinha um programa de computador que mostrava o avanço da radioatividade dessa usina nuclear aqui, que gerava medo na população toda, principalmente na população ali da China, da Coreia, ali dos países asiáticos ali, né? O programa de computador mostrava assim uma evolução, tipo uma mancha aumentando as cores da radioatividade, e depois eles pararam de mostrar esse programa para a população. Eles começaram a falar que já estava sendo sanado o problema de vazamento da radioatividade e não mostraram mais esse programa. Mas nada indica que eles ainda não. Nada indica que eles conseguiram sanar esse problema, porque danificou o reator nuclear, e o reator nuclear vazando, esse lixo, essa radioatividade vai fazer com que a população sofra com isso, né? Vamos ver se a gente consegue ver esse vídeo aqui O Japão se destaca na produção industrial asiática pelo considerável desenvolvimento tecnológico. Com altos investimentos em inovação e pesquisa, o Parque Industrial Japonês é tomado como referência mundial de produtividade e eficiência. Entre as atividades industriais exercidas no arquipélago, destaca-se a produção de eletroeletrônicos, exportados para diversos países, inclusive o Brasil. Esse setor emprega tecnologia de ponta em produtos como equipamentos de informática e telecomunicações, que trazem grande parte das novidades tecnológicas. Desde a segunda metade do século XX, o toyotismo, modelo de produção desenvolvido no Japão, é aplicado em indústrias do país. Essa forma de produção é utilizada para flexibilizar a fabricação dos produtos conforme a demanda de mercado, com mão de obra qualificada para garantir a qualidade dos materiais. Assim, é possível acompanhar a rapidez do avanço tecnológico e melhorar os produtos a cada inovação que desponta no mercado. Com os novos lançamentos e diferentes gadgets, há um estímulo nos consumidores de adquirirem um produto mais recente. Com esse ciclo de consumo, muitos aparelhos eletrônicos que ficaram obsoletos em curto período de tempo, ainda que estejam funcionando bem, são descartados com frequência. O resíduo desses equipamentos que são jogados fora é chamado lixo eletrônico e, se descartado de forma inadequada, apresenta graves riscos ao meio ambiente. No Brasil, a maior parte do lixo eletrônico acaba em aterros sanitários, que não oferecem destino adequado aos aparelhos. Algumas substâncias presentes nos materiais eletrônicos podem contaminar o solo e a água de lençóis freáticos. Além dos riscos ambientais, alguns dos componentes eletrônicos em contato com o ser humano podem provocar graves problemas de saúde. Para evitar a contaminação, o ideal é que o lixo eletrônico seja encaminhado para postos de coleta adequados.
Após serem encaminhados ao local adequado, os aparelhos são desmontados. Em seguida, são destinados às estações de reciclagem. Componentes recuperados dos produtos eletrônicos são reaproveitados para a fabricação de novos materiais. O Japão é um dos maiores produtores per capita de lixo eletrônico do mundo. Porém, a grande concentração desses resíduos motivou o país a criar leis e práticas rigorosas para incentivar a reciclagem. O reaproveitamento dos materiais se tornou importante para a cadeia produtiva da indústria eletroeletrônica japonesa. No Brasil, empresas e institutos tomaram a iniciativa de criar campanhas de conscientização para o descarte adequado de lixo eletrônico, buscando promover o consumo sustentável de aparelhos e minimizar os impactos ambientais da deposição inadequada desses objetos. Para saber um pouco mais sobre os impactos do lixo eletrônico no meio ambiente, clique nas imagens em destaque. Aí os lixos aí, ó. Aqui a gente usa até o finalzinho, né? Lembra que ele falou aqui do descarte, ó? Eletrodoméstico, pilhas e baterias, né? Como é que a gente descarta aqui? Bota no mesmo lixo, né? Computadores, lixo eletrônico, ó. Aparelhos portáteis. Quem aí já tem um desse aqui? Quem é que já está usando aí o Smart? Relógio Smart, não é isso, gente? Alguém aí já usa? E qual é o impacto deles na nossa sociedade? O impacto é terrível, gente. O impacto é que ele contamina o lençol freático, ele contamina o solo, e isso faz com que a gente perca a produtividade do solo. Galera, vou deixar essas atividades da página 194 e da página 195 já para vocês fazerem, tá? Não vou adiantar muita coisa não. Vou botar aqui no chat para vocês verem, ó. Vai ficar registrado. Exercícios. Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Não, não tem nenhuma dúvida. O videozinho fechou quase que com quase que tudo que eu falei com vocês, né? 195, ó. Semana que vem a gente tem nossa TA, tá? Mas aí na próxima semana a gente dá continuidade. Lembrando que essa unidade 7, eu vou me atentar a ela para a gente fazer a nossa avaliação trimestral, tá? E aí então a gente já tem vídeo, já tem gravação lá na plataforma para a nossa TA semana que vem. A gente já tem um trabalho que eu acabei de passar para vocês, tá? Aqueles que entraram atrasados, eu acho que não pegou, o Júlio, o Gustavo, vou botar na plataforma agora, nesse momento, a música e as perguntas. Podem pesquisar na internet, tá, gente? Principalmente as charges ou os vídeos que vocês vão apresentar para mim lá como resposta. E aí, vou mostrar aqui para quem não acompanhou no comecinho. Tá aqui, gente, ó. Nosso trabalho valendo 5 pontos para esse terceiro trimestre, para a gente finalizar o ano, né? O nome da música é Capitalismo. Aqui fala qual é a banda que toca, é uma banda de rock and roll chamada Ratos de Porão. Vai falando sobre a ambição, vai falando sobre a destruição, a ganância, a irresponsabilidade do homem. E aqui estão as perguntas para vocês mandarem por e-mail. Meu e-mail está aqui nas observações, tá? E vocês podem entregar até, tá? Eu botei assim, ó, até o dia 9.
Que aí a partir do dia 9 a gente já começa a dar prioridade para as avaliações, tá bom, gente? Tranquilo para vocês? Quem não entrou, Ok. Tranquilo. e aí então a gente vai finalizando a aula aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu já parei. Não parei de gravar, não? Tchau,